Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente terminar essa pecinha, a nossa terceira peça, né, do nosso conjunto. Vamos pintar aí esse lírio mais clarinho, esse que tá bem de frente. Vamos lá, vamos ver o passo a passo. Vamos pintar também essas folhas do lírio. Vou começar com essa aí, abaixo dessa flor, usando no centro dela, olha, esse espaço aí mais central, o verde pistache. Agora eu vou pegar verde folha e vou dar uma queimadinha em cima desse verde pistache e crescer ele um pouquinho. Crescer um pouquinho esse verde folha, mas não é muita coisa não, veja só. Tô fazendo uso de um pincel número 8, cortado e lixado. Agora, com o verde pinheiro, eu vou terminar essa folhinha, mas olha como eu vou terminando. Eu vou pintando ela, riscando. Vamos deixar essa folhinha assim, olha, com esses risquinhos, como se viesse do cabinho indo em direção à pontinha da folha. Veja que eu não deixei demais, mas as emendas eu já vim puxando nesse sentido, deixando assim já marcado um pouquinho alguns risquinhos. Com o verde pântano eu vou escurecendo essa parte onde ela se encontra por baixo das pétalas do lírio. Olha só, vou marcar essa região aí todinha e na hora de emendar essas tonalidades eu vou riscando. Agora, com o verde pântano, eu vou deixar assim risquinhos mais marcados mesmo, tá vendo? Olha só. As nervuras dessa folha é um pouquinho diferente da outra, ou das folhas que a gente costuma pintar normalmente, que tem aquelas nervurinhas que saem do centro e vão se espalhando para as laterais da folha. Essa daí, ela é mais comprida, ela vai quase que em direção à pontinha da folha. Pelo menos o sentido dela é bem formado dessa forma. Olha só a principal, que eu vou deixar aqui uma sombra. E essas auxiliares, elas basicamente acompanham essa principal. Vou deixar quase que uma sombra para isso aí. Com o verde folha entre elas. Eu vou colocando um pouco mais de luminosidade. Olha só, eu vou respeitando os espaços de sombra que tem delas, essa depressãozinha que tem delas, e vou clareando o centro, o espaço entre uma e outra. Você não precisa colocar luminosidade demais aí, até porque essa folhinha ela é um pouquinho mais opaca, ela não recebe assim tanto brilho, excessos de branco, coisas desse tipo. Ela é mais apagadinha. Não deixe excessos de tinta por aí. Depois de pronto, você dá até uma passadinha assim por cima para dar uma apagada nos excessos. Essa folhinha que vamos pintar agora, ela é assim um pouquinho diferente por essa dobrinha que tem aí. Mas não se diferencia tanto. Veja só que é bem tranquila a pintura dela. Eu enchi toda essa parte aí com verde pistache. Vou terminar de encher ela com verde pinheiro. Tendo aquele cuidado, olha, de deixar riscado, olha só, coloco a tinta e vou emendando, riscando. Riscando, puxando para o sentido da pontinha da folha. Essa dobrinha, eu enchi ela só com verde pistache e, olha, manchei um pouquinho a parte de fora com verde pinheiro. Agora, com verde pântano, vou colocando uma sombra mais aprofundada aí para essa região, onde ela se encontra embaixo das pétalas do lírio. Vou puxar essa nervura principal, assim, mais marcada. Mas vou espalhar ela um pouco, para ela ficar mais que uma sombra. Não precisa ficar aquela nervura, aquele risquinho muito formado, não. Que ele apareça bem, mas que ele, olha, fique que uma sombra. Vou escurecer bem essa parte de baixo, a parte de cima eu vou deixar mais livre. Vou fazer essas auxiliares, tá vendo? Elas são bem alongadas, essas nervuras auxiliares. Diferente das outras folhas comuns, mais comum da gente pintar, né?
como por exemplo, as folhas dos azevinhos. Veja que eu coloquei os risquinhos e agora eu vou apagando um tanto eles, deixando assim mais que uma sombra. Essa folhinha, tanto a flor, algumas dessas flores, elas apresentam esses risquinhos e as folhinhas também, se bem que tem uma variedade muito grande de lírios e até mesmo das suas folhinhas também mudam um tanto. Vou colocar um pouco de sombra aí embaixo dessa dobrinha. Se você prestou atenção, nessa daí nós não usamos o verde folha e veja que ficou bem tranquilo, deu pra gente trabalhar bem. No caso de você não ter o verde folha na sua casa, você pode estar usando apenas o pistache. Não vou colocar tinta demais para essa sombra aí, dessa dobrinha, mas vou deixar ela assim um tanto mais marcadinha mesmo. Olha só, a sombra dela desce um pouco pelas nervuras auxiliares e escurece para essa pontinha da folha. As luminosidades eu vou colocar com o próprio verde pistache, fazendo um acabamento nesse em volta. Para essa pontinha, eu também vou colocando uma porção de verde pistache. Sempre que você for emendar essas tintas, busca emendar no sentido da pontinha para o cabinho da folha, mas que em comprido, porque qualquer risquinho que ficar, não tem problema. É o sentido mesmo dessas nervuras, desse formato dessa folha. Olha só que eu tô colocando luminosidade também por entre nervuras, mas não deixe muito marcado não, para não ficar umas depressões muito fortes entre uma nervura e outra. Depois você pode até passar um pincelzinho assim pelo meio, dando uma leve emendada. Emendada essa que não vai sumir com as suas nervuras. Vou fazer aí um contorno da dobrinha dessa folha. Ela vai encontrar essa parte de cima e desce até quase embaixo. Aí embaixo você dá uma sumida nela. Temos ainda essa outra folha que vamos pintar bem semelhantes. Mas vê só, enchi tudo isso aí de verde pistache. Estou manchando um pouco com verde folha. Veja que eu coloco muito mais pistache do que folha. Se você não tiver o verde folha, tiver verde maçã, pode usar. Se não tiver nenhum nem outro, usa só o pistache. Também, se não tiver só o pistache, tiver o folha, use só o folha. Eu terminei de pintar ela com o verde pinheiro, assim, olha, riscando, tá vendo? Fiz uma sombra também nessa pontinha. Se você observar essa pontinha, eu dei uma manchadinha, porque o pincel tava com um pouquinho de água. Mas não tem problema, porque depois nós vamos recortar. Esse tecido vai sair, essa manchinha vai sair no corte do tecido. Olha só as minhas nervuras, como elas estão assim bem suaves. Dessa vez eu vou colocar essa nervura assim menos marcada. Estou colocando e ainda estou, olha, aqui apagando um pouco mais. Eu quero que fique levemente marcado isso aí. Não quero ela assim tão forte como foi as outras, uma vez que essa folha também tá assim mais acima, mais luminosidade para ela. Agora eu vou pegar azul bebê e vou colocar um toquezinho por entre nervuras, entre uma nervura e outra, eu vou colocar um pouquinho. Mas observe que eu não vou deixar excesso. Eu vou colocar, vou espalhar para deixar mais clarinha a minha folha, mas será apenas uma luz. Não será brilho, aquele excesso de branco que a gente costuma deixar, viu? Essa folhinha não precisa disso. Olha só, depois de colocar tudo, eu tô dando uma apagada ainda com o meu pincel, como eu costumo dizer a você que você poderia fazer. Não é para apagar demais, mas dá para você dar uma boa apagada ainda nisso aí. Terminadas as nossas folhas, vamos pintar esse lírio. Eu vou encher aí essa pétala quase que toda, olha, com azul bebê. Agora, com o azul caribe, gente, eu vou fazer elas com os mesmos tons. Só que eu vou deixar essa que tá em cima mais clarinha. E eu queria que você prestasse atenção nisso aí, olha só.
Essas depressões, que eu chamo de depressão, que eu acabo deixando assim mais escuro, eu chamo de depressão ou relevo inferior. Elas ficarão mais escuras, são essas partes mais baixinhas. Eu escureço, olha, saio puxando essa tinta um pouco para o centro, bem leve. E além de escurecer essas laterais, eu vou escurecer também esse encontro, eu vou terminar de encher essa pétala, esse encontro de pétalas com esse azul caribe. Mas observa que eu tô procurando deixar elas assim mais claras. Não estou levando muito do azul caribe, porque ele escurece até bem uma pétalazinha. Veja as de baixo. Eu quero que fique bem mais clarinho. E outra coisa, eu não quero essas pétalazinhas de cima riscadas. Eu quero ela mais emendada, vê só. Tô fazendo um movimento circular que acaba emendando melhor essas tintas. Agora eu vou escurecer essas depressõezinhas, olha, dessa parte aí de baixo. Esses relevos inferiores. Tá vendo essa parte mais aberta, mais para cima, que parece estar mais acima, eu vou deixar ela como superior. Essa parte menorzinha, mais fechadinha, eu vou deixar ela como inferior. Depois eu mostro a você como podemos também estar fazendo o contrário. Coloquei minhas sombras, né, basicamente, com o azul caribe, essa que eu chamo de primeira sombra. Tô passando aí por esse centro também, levando para a parte de cima. A parte de baixo eu vou deixar com maior luminosidade mesmo. E feito isso, eu vou colocar a nossa segunda sombra. Olha que eu tô emendando essa sombra que vem de fora com a de dentro. A nossa segunda sombra, ela será feita com esse azul marinho. E a gente tem que ter o cuidado de deixar ela também suave. Cuidado com o azul marinho, para não deixar essa flor muito escura. Fiz essa nervura central. Você pode estar colocando um risquinho ou dois. Eu coloquei agora um e vou colocar outro também. Vou colocar dois. Esse risquinho pode ficar lado a lado, tá? Vamos dizer que do encontro desse centro, esse encontro de pétalas, desse centro, até a pontinha da pétala, ou apenas pelo meio, até o meio se perdendo. Olha só que agora eu vou colocar a luminosidade dela. A luminosidade dela, eu vou colocar com branco. Pode abusar bastante do branco para essas pétalazinhas. Essa flor está em cima, a ideia é deixar ela mais clara, com mais luminosidade. Então, eu vou colocar bastante branco para ela, tá? Por essas pontinhas aí, esses que eu deixei assim, sem essa tinta escura, o que eu chamo de relevo superior, olha só como eu tô fazendo. Tô colocando bastante branco, tô puxando, tô deixando eles assim, bem mais clarinhos. Aí, essa parte que tá mais escura, observe você, que fica uma certa depressão. Fica um relevo inferior mesmo. E é algo assim, bem prático da gente fazer, bem tranquilo. Isso aí também é muito usado em folhas. Olha só que esse centro aí ficou dois risquinhos, para a ponta terminou apenas em um. Essa parte aí de baixo eu vou colocar também mais branco, mais luminosidade. Viu? Boa quantidade de branco mesmo eu coloquei para essa pétala e vou colocar nas outras também. Eu quero essa flor assim com bastante luminosidade, bem mais clarinha. Vamos para essa outra. Essa outra eu vou encher ela também basicamente que toda com o azul bebê, a base dela. E vou terminar o restante com o azul caribe. Colocado isso aí, eu vou marcar, olha, um pouquinho para o centro. Essa parte de baixo eu preciso escurecer um pouco mais. A região onde ela se encontra embaixo das outras pétalas. A gente pode estar escurecendo aí um pouquinho mais. Essa pétalazinha está dobrada, a parte da pontinha dela a gente não consegue visualizar. E essas pontinhas aí, olha, elas representam esses relevos que a gente estava desenhando na outra, esses relevos inferiores, superiores, esse godê da ponta
dessa pétala. Vou escurecer aí as laterais, puxar um pouquinho esse centro, olha. Essa é a nossa primeira sombra, não vamos esquecer disso. Ainda vamos reforçar isso aí levemente com o azul marinho. Emende bem essas tonalidades. Agora com o azul marinho, nessa hora de você detalhar, pegue um pincel número 4, até um pincel número 6, bem cortadinho, dá pra gente fazer com tranquilidade, essas pétalas são grandes. Aí com o azul marinho eu vou escurecendo e marcando essa nervura principal dessa pétala. Vou colocar 2 riscos. Você pode estar colocando 2, como eu disse, ou colocando apenas 1. Se você colocar apenas 1, deixe ele mais como uma sombra. Se você colocar 2, você pode estar deixando assim mais marcadinho mesmo. Essa região central eu vou levemente riscar, porque a ideia da pintura dessa flor geral não é deixar ela riscada como fizemos na outra, mas deixar ela com uma emenda melhor de tinta, mais lisinha as emendas. Com o branco, agora eu já vou colocando luz, e como eu disse, pode colocar uma boa porção de branco, pode abusar bem do branco, sendo que respeita os pontos de sombra que colocamos aí. Você não pode colocar o branco e apagar esse azul que colocamos anteriormente. Esse azul dessa primeira sombra, que foi o azul Caribe, ou o azul da sombra final da nossa segunda sombra, que foi o azul marinho. Olha só como eu vou colocando, como eu vou distribuindo esse branco. Vou emendando ele a esse azul Caribe, mas eu não vou sumir totalmente o azul Caribe, não. Ele tem que aparecer também. Colocamos para que ele também apareça. Depois de você colocar esse branco, de você colocar esses azuis, dá uma olhada se ficou algum lugar que você queira escurecer um pouquinho mais, riscar um pouquinho mais. E principalmente quando você terminar de pintar a sua flor, você dá aquela olhada geral. Se tiver algum cantinho que você acha que tem pouca profundidade ou que ficou escuro demais, você dá uma arrumada. Olha só o branco, como eu cresci ele, como eu espalhei bastante ele por aí. E ainda vou marcar no centro, fazendo uma divisa de 2 nervuras para esse centro aí. Qualquer coisa, se der uma borradinha, passa um pouquinho mais do azul escuro corrigindo. Vamos pintar agora essa outra pétalazinha que também está por baixo dessas 3 principais, mais centrais. Enchi ela novamente, olha, com o azul bebê. Estou colocando esse azul Caribe nessa parte, nessa região onde ela se encontra embaixo dessas outras pétalas, para dar uma boa sombra. Vamos colocando essa nossa primeira sombra. Agora, depois de você colocar a base e essa primeira sombra, que vai, olha, se estendendo por esse centro, e também eu quero que você perceba uma coisinha. Olha essas daí. A gente fez esse lugar mais adentro como sombra. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos fazer essa parte mais afora como a sombra, como a depressão. Veja só, esses lugares que estão assim mais para fora eu vou escurecer, como se eles estivessem mais embaixo, no relevo mais inferior, numa região que recebe menos luminosidade. E vou fazer isso por todos eles, tanto nessa parte da esquerda quanto da direita. Olha só, tudo que tá mais afora, eu vou escurecer mais. Vou deixar mais abaixo. Esses que estão assim mais arredondadozinho para dentro da pétala, eu vou deixar mais claro para ficar mais acima. Veja que é uma brincadeira bem tranquila. A gente pode estar pintando das 2 formas, essa região, essas bordas dessas pétalas e também de folhas. Agora com azul marinho, vamos colocar nossas sombras e a gente vai colocar com tranquilidade, pode colocar do mesmo jeito que colocou na outra. Vamos passando ele por essa região mais profunda, essa região de menos sombra,
onde ela se encontra embaixo dessas outras pétalas grandes. E busque emendar bem. Se você emenda bem essas tintas, deixa ela mais lisinha, porque se você colocar aí uns riscos, eles vão se desencontrar. Um tanto que se desencontrar com essas depressões que tem por aí. E esses relevos também mais superiores. Olha só, tô colocando os 2 risquinhos centrais. Veja que eu tenho colocado 2 risquinhos, na outra eu coloquei alguns 2, outros apenas 1, nessa daí eu tô colocando mais de 2. Tô marcando essa parte mais central, deixando levemente riscado, viu? Mas eu não cresço demais esses risquinhos. Vou escurecer um pouquinho com o azul marinho, mas veja que esse azul marinho que eu tô colocando é bem suave. Não precisamos colocar muita sombra para essas depressõezinhas que se encontram aí para essa pétala. Olha só, assim a gente deixa ela no relevo ainda mais inferior. E depois disso, vamos para o branco. O nosso branco nós vamos colocar consequentemente pelas regiões que ficaram mais claras. Basicamente como regra, a gente coloca o escuro. E uma vez que a gente sabe onde estão as sombras, fica tranquilo, já fica ali bem visível onde colocaremos as luzes. E as luzes será o nosso branco, olha, vou distribuindo ali por aí, vou emendar melhor isso aí, vai sumir mais ainda esses risquinhos que coloquei anteriormente. Essa região aí vou colocar mais uma boa quantidade de branco mesmo, para que fique num relevo ainda mais superior, para que dê a ideia mesmo de que está bem alta ela, bem saliente. E eu tô estendendo esse branco para o centro da pétala. Essa pontinha também vou carregar ela bem com branco. Lembre-se que isso aí já é o nosso acabamento. Então, nessa hora, você já começa a dar uma boa melhorada nesse acabamento, nesse em volta dessa pétala, né? Para ficar bem feitinho o seu contorno. Você não vai mais voltar para trabalhar isso aí. E procure emendar bem esse azul escuro com esse branco para ficar bem mais interessante essa questão, esse trabalho de relevo superior e de relevo inferior. Olha só que divisão. Então, você vem pelas laterais, emendando essas 2 tonalidades, emendando bem essas 2 tonalidades. Pode colocar uma boa porção também aí pelo centro. Cuidado para você não borrar essa linha que você já fez, essa linha mais central. Esse é um pincelzinho número 4, bem cortado, lixado. É detalhe. Nessa hora, um pincelzinho menor ajuda bem. Tô emendando ainda melhor essas tonalidades mais escuras e mais clarinhas, ou seja, o branco, o azul caribe. E agora, gente, vamos para essa grande e mais central, né? Uma das 3 centrais. Veja quanta coisa dela eu pintei de azul bebê. Agora eu peguei amarelo limão e tô passando aí por esse meio. Veja que tinha um desenho aí, bem apagadinho, que eu deixei bem mais discreto, para não ficar muito marcado. É basicamente uma marcação de por onde eu iria passar o meu amarelo limão. Mas esse amarelo, claro, eu vou deixar ele cair também para cima do azul bebê. Essa região dessa dobrinha, eu vou encher ela com azul caribe, total mesmo. Depois ainda vou colocar uma sombra para ela, mas deixa ela toda cheia com azul caribe. E vou começar a distribuir as sombras da minha pétala. Essa sombra já vai caindo aí por essa depressãozinha que tem nessa região, pelo centro, o centro dessa pétala. Veja que eu coloquei uma boa quantidade de tinta. Depois a gente ainda vai marcar, mas isso aí com azul marinho. E vamos colocar essas depressõezinhas também por essa lateral, que você pode estar optando entre fazer as sombras ou na parte que está mais afora ou na parte que está mais adentro.
Eu tô escolhendo fazer na parte que está mais afora dessa região do lado esquerdo e da região do lado direito, eu tô escolhendo fazer na região que está mais adentro. Olha só, eu fiz uma mistura aí. Mas fique tranquilo que também dá certo. Depende muito de onde vem a luminosidade e como você vai estar representando ela. Essa parte aí embaixo, onde ela se encontra embaixo das outras pétalas, também ganha uma boa sombra. Olha só, vou puxar esse azul Caribe, um tanto mais alongado, deixar ele mais marcado, pra já. Depois a gente reforça com azul marinho. Veja que eu passei o azul marinho em cima do amarelo, como se ele nem estivesse ali. E vou também apagar um pouco esse azul marinho que eu coloquei por essa região, porque ele não pode ficar assim, esse contorno tão forte, tão marcado, né? Vamos deixar ele mais apagado, mais discreto. Mas também eu vou colocar as duas marquinhas. E todas as duas vão passar em cima do amarelo, como se ele nem estivesse ali. Não se preocupe com ele. Ele ficou como fundo e toda sombra que a gente vai colocar pode passar por cima dele com tranquilidade. Só não passe sombra demais de forma que ele vá desaparecer. Vou espalhar, olha, essa lateral para ficar como uma sombra para esse centro. Cuidado em estar fazendo essa sombra com o azul marinho para você não colocar demais e não acabar deixando escuro demais o centro dessa pétala. Lembra que a ideia era que a gente pintasse essa flor mais clarinha ainda que a outra. Levar uma maior quantidade de branco, de azul bebê. Essa região aí central, eu vou colocar também o azul marinho, deixando ele levemente riscado. E não deixe ele muito alongado, deixe essa sombra em cima dessa pétala, assim mais curtinha mesmo, mais focada essa região central. Observe que esse amarelo, ele tá ganhando uma tonalidade um tanto esverdeada, mas é assim mesmo, não se preocupe. Olha só que eu tô colocando os risquinhos curtos e não tô colocando eles forte demais. A região de maior sombra é essa central. E depois a gente provavelmente vai precisar escurecer um pouco mais isso aí. Mas depois a gente vê a necessidade. Agora com o branco, eu vou fazendo esses contornos. Vou colocar bastante branco, igual eu coloquei nas outras. Pegue um pincelzinho bem cortado, bem lixado e cuidado, que isso aí já é seu acabamento. Para você não sair borrando, principalmente a parte de trás, que já está pronta. Olha só, vou distribuindo o branco por essas regiões que já estão um pouco mais clarinhas e vou respeitando essas regiões de sombra. É pouca sombra que tem, mas a gente precisa respeitar elas. Não vai cobrir tudo isso aí não, porque senão vai perder o formato da pétala. Esse cantinho aí, de preferência fazer ele com o pincel 0, para que você não borre. Olha só, vai fazer esse contorno. E esse contorno, ele precisa ser bem suave, bem fininho. Coloque um pouquinho de azul marinho dentro, nessa parte de dentro, para dar mais profundidade. Essa outra, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Vamos encher ela com azul bebê, passar o amarelo limão. Esse amarelo limão, ele será emendado, olha, a esse azul bebê, mas não cresça ele demais. A ideia é que ele fique centralizado a esse meio da pétala, tanto que eu já deixei um risquinho aí marcando o espaço dele. Embora, veja que eu puxei ele um pouquinho para a ponta, mas não se preocupe, o lugar onde ele deve ficar mais forte, mais visível mesmo, é essa região central, mais próxima ao meio mesmo do encontro das pétalas. Agora, com esse azul, eu vou começar a fazer as sombras, a nossa primeira sombra, o azul Caribe. Nesses lugares, olha, mais adentro, essas curvaturas mais adentro, eu vou colocar as sombras também, como já vimos antes. E vou escurecer um pouco esse meio. Vou marcar um pouco de início com a nossa primeira sombra. Observe que para a pontinha da pétala, eu coloquei puxando para o esquerdo a sombra e
puxando para o centro, eu coloquei puxando para o lado direito. Tudo bem suave. Esse encontro dela aí nessa região central, você pode estar colocando uma boa quantidade de azul Caribe. Olha só, como nossa primeira sombra. Mesmo assim, você já pode deixando ele bem marcadinho. Misture bem as tintas. Veja que eu não tenho deixado riscado, pelo menos nessa primeira sombra eu não tenho riscado, tenho emendado bem. Agora, com o azul marinho, eu vou tanto fazer a sombra, como fazer já o acabamento. O acabamento inclui alguns risquinhos mais curtos, mais centralizado esse espaço aí. Cuidado com a quantidade. Precisa colocar essa sombra, mas essa sombra assim curtinha, pouco azul marinho, porque é bem suave essas tonalidades que você colocou anteriormente. Eu sei que o centro a gente vai deixar ele bem marcado, mas para essa sombra que a gente está colocando aí, esses risquinhos, é bom que fique mais suave, viu? Depois a gente pode aprofundar mais conforme haja necessidade. Bom, feito isso, a gente vai marcar o centro dela com aqueles risquinhos que colocamos em todas as outras com azul marinho. Você pega pouquinha tinta só de um lado do pincel e vamos marcando isso aí em 2 risquinhos. Pode ir dando uma leve apagada nesses risquinhos, como se eles fossem mais que uma sombra do que uns risquinhos, mas elas têm mesmo essas nervurinhas assim bem marcadas. Olha só como eu tô puxando para o lado esquerdo, deixando assim uma sombra ainda mais forte. Principalmente para essa pontinha mais da parte de baixo, mais próxima ao finalzinho do nosso desenho. Observe que a quantidade de azul que eu coloco é suave, embora sendo o azul marinho que ele é muito forte. Você vai pegando só um pouquinho de um lado do pincel, vai passando e vai espalhando ele. Cuidado com esse pouquinho para você não levar muito e não deixar a parte central ou da pontinha da pétala muito escura. Essa região mais do centro da flor, tudo bem, aí vai precisar mesmo ficar bem escuro. Feito a primeira e a segunda sombra, você vai então para o branco. Pode colocar bastante branco, igual fez nas outras. O branco é bem tranquilo, não se preocupe. Veja que eu vou espalhando nessas regiões que estavam já mais claras, e isso é bom, porque aí a gente já tem toda a noção de onde colocar o nosso branco. Achou sua sombra? Pronto, você encontra a região de luminosidade. Vou colocar o branco por todas essas partes e vou marcar ele aí, olha, descendo para o centro da flor. Depois a gente pode apagar um pouquinho na hora da gente aprofundar mais essa região, mas isso aí a gente vê depois. Esse lado, olha, eu também vou passar um pouquinho do branco descendo e ela vai ficar assim. Vamos para essa outra. Vamos encher ela também, quase toda, com o azul bebê, só não essa região do amarelo. Coloque o amarelo limão, procure unir, olha, em volta dele, mas veja que depois ele vai ficar bem discreto. A gente vai colocando as tonalidades de azul e ele basicamente que some. Vamos colocar o nosso azul Caribe como nossa primeira sombra. Veja que essas pétalas são bem semelhantes, é bem tranquila. Olha só os pontos onde eu vou distribuir as minhas sombras, olha. Essas regiões mais adentro. Nessa daí eu escolhi essa região mais adentro, mas você sabe, fica bem a seu critério. Você pode escolher essas partes mais afora ou mais adentro. Vou puxar elas para o centro e vou escurecer também essa parte de cima. Isso tudo com o azul Caribe. É a nossa primeira sombra. Depois a gente vem com o azul marinho e deixa isso bem mais definido. Espalhe unindo bem essas tonalidades. E também coloque essa primeira sombra nessa região central, nesse encontro de pétalas, tá? Agora com o azul marinho, vamos começar a colocar isso aí. Não se preocupe muito com esse centro, porque isso ainda vai ser bem trabalhado. Mas deixe ele já bem escurinho. Vou colocando o azul marinho
deixando ele riscado, igual fiz nas outras. Fazer a nossa nervura central. 2 risquinhos, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz nas demais. Vou espalhando as laterais dessas nervuras para deixar como uma sombra. Principalmente para essa região de cima, pode deixar mais escurinho. A de baixo, deixa ela receber mais luminosidade. Vamos colocar mais sombra aí nessa parte central, ou seja, vamos colocar mais azul marinho. A tinta está bem úmida. Eu tô colocando, ela tá ficando um tanto clara, um tanto mais apagada. Mas se tiver acontecendo com você, não se preocupe, pode pintando, ou então deixe secar um pouquinho que vai pegando, vai dar certo. Vamos colocar todo branco, olha só, a gente coloca na parte mais saliente, espalha um pouco, coloque o excesso, vá puxando ali para baixo, espalhando um pouco, sem sumir com essas partes escurinhas que colocamos aí. Tá vendo? A gente deixa essa região mais escura, livre do branco. E vamos fazer isso por todas essas regiões. Agora, para essa parte mais central, lá estou eu colocando mais azul marinho. E veja que ele ainda está ficando clarinho. Mas não tem muita importância. Isso aí eu tô tentando já aprofundar mais, mas ainda vai levar todos os cabinhos desses pistilos, que vai sair tudo dessa região central. E vai acabar ganhando tonalidades bem mais escuras e ficando bem mais profundo. É importante que você escureça bem essa região aí, para que ela ganhe profundidade necessária para o centro dessa flor, senão vai ficar algo assim muito raso, muito afora, vai ficar desproporcional. Veja que ela já ganhou mais profundidade com as tonalidades do azul marinho. Agora, eu tô passando uma pequena porção de amarelo limão, dando uma certa reforçada naquelas regiões que eu havia pintado antes. Pouca coisa, não precisa crescer muito esse amarelo limão, só é para ele destacar um pouquinho mais, que ele está muito apagado. Esse daí está bem úmido ainda, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado para não espalhar os detalhes que coloquei, mas observe que é algo assim bem suave, não é algo muito agressivo não. Agora, com o verde pistache, eu vou colocar os cabinhos dos pistilos. Vamos colocando, vamos colocar todos eles. Eu deixei, na pintura dessa flor, eu deixei eles de fora. Por que que deixei eles de fora? Porque essa não era aquelas pétalas riscadas. Às vezes, quando a gente faz elas riscadas, se a gente para e dá continuidade do outro lado, fica um tanto torto os risquinhos. Mas fica bem a seu critério. Você pode deixar ela sem tinta, base, e depois passar a sombra, o que você for colocar, a luminosidade, passar por cima. Assim, ele fica aparecendo mais na hora de você pintar eles e o desenho ainda está ali, não ter desaparecido. Veja que eu passei de início verde pistache para todos os cabinhos. Agora, eu peguei verde pântano e estou colocando na parte central. Isso vai acabar dando mais profundidade para essa região. Eu vou subindo esse verde pântano e vou emendando esse verde pistache que coloquei anteriormente. Faça isso com o pincel número 2, chato, bem cortado, bem lixado. E se você tiver um pincel escolar, faça com ele, que ele é mais macio, vai ficar melhor de você fazer. Cortado e lixado também, viu? Bem cortadinho. Olha só que já tem uma certa profundidade aí. E agora eu tô pegando o azul marinho e estou aprofundando um tanto mais. Só essa região aí de dentro, essa região bem centralizada. Olha só que ele vai aparecendo mais forte agora o azul marinho, porque isso aí já está bem mais sequinho. Com o verde pântano, eu tô escurecendo essa pontinha desse cabinho que ela tem aí no meio. Esse cabinho que não apresenta essas sementinhas que tem nas outras. Vou encher essa região aí de cima toda com azul marinho. Veja só como eu vou fazer elas.
Primeiro eu vou encher elas tipo com as batidinhas para que fique um tanto irregular, porém bem centralizado ao nosso risco, tá? Não precisa sair afora. Vou passar um pouquinho de branco, os toquezinhos de branco, mas o toque de branco que eu vou colocar também é tipo uma batidinha, para ficar meio manchadinho. E será assim todos os demais. Agora eu tô passando um pouquinho de azul bebê desses cabinhos. Olha só um toquezinho de azul bebê neles como luminosidade. Vou colocar nessas pétalas centrais uns pinguinhos, olha, uns toquezinhos, tá vendo? De azul marinho, só para essas pétalas centrais. Essas 3 laterais não precisa, só as 3 bem centrais. E veja que esses pinguinhos, eles ficam bem centralizados, fica próximo ao centro mesmo delas. Eles não vão para a pontinha das pétalas. Coloquei nessa pétala primeiro. E vou repetir o mesmo processo nas outras duas. Vou encher, olha, o centro da folhinha de pinheiro com sépia. E vou encher também esses galhinhos secos com sépia, da mesma forma que fiz nos outros 2 paninhos que pintamos desse conjunto. Tinta só de um lado do pincel, pouquinho sépia. Vamos cobrir esses nossos risquinhos. Depois vou pegar um pouquinho de verde pistache e vou colocar uma luminosidade para esses galinhos. Pouca coisa, só uma luminosidadezinha, uma separação entre eles. Agora, para a folha de pinheiro, eu vou pegar o verde pinheiro, vou sair fazendo aquelas folhas que parecem uns espinhozinhos, né? Fininhas, alongadas. E vou enchendo isso aí tudinho. Coloque bastante, em várias direções e de vários tamanhos. Agora, coloca um pouquinho de verde pistache como luminosidade, pouquinho. E dessa forma vai ficar o nosso terceiro desenho. Lembrando que o primeiro foi o crisântemo, depois fizemos rosa e agora estamos fazendo o lírio. Espero que tenha ajudado, você que queria ver lírios aí. Beijos e até o próximo.